Aleluia! Aqui estamos nós, rompendo agora com 248 dias, gente, em propósito, isso mesmo. Nós estamos rompendo aí, queridos, com o livro do profeta Ezequiel, tá certo? Estamos aí já finalizando praticamente esse livro do profeta Ezequiel, mas nós temos um objetivo, tá bom? Não se esqueça, o nosso objetivo é a leitura total da Bíblia. Mas para que a leitura total da Bíblia, então? É porque há um conselho na Bíblia dizendo que, na medida em que nós conhecemos a verdade, nós somos libertos de toda mentira. E existem muitas mentiras, queridos, que são acrescentadas na nossa vida durante a nossa jornada, sabe? Não para, porque são tantos costumes, são tantos conselhos, são tantas situações que as pessoas vão apresentando a nós, e muitas vezes, por não termos o conhecimento da verdade, a gente acaba acatando, recebendo e tomando aqueles conselhos como verdade. Mas quantas dessas coisas têm prejudicado os nossos relacionamentos, a nossa família, a nossa vida espiritual, a nossa vida profissional? Então, como é que a gente pode romper com tudo isso? Como é que a gente pode realmente entender o que Deus tem para nós? Leitura da Bíblia, né? Fazendo disso um hábito na nossa vida todos os dias e realmente recebendo a revelação dessa palavra, né? Na medida em que nós vamos conhecendo a verdade de Deus, nós vamos sendo libertos de toda mentira. Tem um texto também muito conhecido que eu tenho falado dele ao longo, né, na verdade, desse ano de 2021, tenho falado muito sobre ele, que é Romanos, tá lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não se conformem com esse mundo, não se conformem com as coisas que estão acontecendo, mas permita que essa palavra renove a sua mente. O que é renovo? É onde você tira coisas velhas e permite que coisas novas cheguem para você. E a novidade que precisa chegar para você é a palavra de Deus. Aí ele continua dizendo, Paulo continua dizendo, olha, se você permitir essa palavra renovar você, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Então, olha o que Deus tem para as nossas vidas. A vontade dele para as nossas vidas é boa, é perfeita e é agradável, mas para que nós possamos viver essa vontade de Deus, nós precisamos deixar a palavra dele nos renovar. Porque senão chega a vontade dele para nós e a gente vai recusar. Porque senão, coisas boas o Senhor vai nos apresentar e nós, por não termos uma mente renovada e não termos a revelação da palavra, o que nós vamos fazer? Vamos acabar recusando as oportunidades de Deus. Então precisamos estar alertas, tá bom? É esse o meu feedback para você durante esse dia. Eu quero orar pela sua vida. Daqui a pouquinho vou dar para você o resumão do que está acontecendo aqui no livro do profeta Ezequiel. Hoje, de acordo com o nosso cronograma, capítulos 43 a 45. Nós vamos fazer aquele apanhado geral do que está acontecendo bem rapidamente e, claro, depois você vai fazer aquela sua leitura integral desses capítulos aí para edificar ainda mais a sua vida, tá bom? Vamos orar? Você que pode, fecha os seus olhos. Sempre que você for orar, ore convicto de que a oração do justo, ela pode muito nos seus efeitos. Ou seja, a sua oração, ela é poderosa. Todas as vezes que você tirar um tempo para orar, seja para qual situação for, ore, se aproxime do Senhor já crendo que tudo que você está orando, Ele está com você e que já está feito, e que Ele é um bom ajudador, e que Ele é o seu Pai, e que aquilo que você está orando, Ele é poderoso para fazer. Amém? Vamos orar então, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Queremos começar esse tempo te agradecendo, porque estamos vivos. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de te conhecer mais através da sua palavra. Obrigada, Senhor, por sua palavra revelada para nós. Obrigada porque sabemos que a sua palavra, ela é o seu poder em manifestação nessa terra. Nós te agradecemos, Senhor, porque estamos saudáveis, porque o Senhor é o nosso bom pastor e nada tem nos faltado. O Senhor é quem nos supre, é o Senhor quem está conosco, nos protegendo e nos guardando em todo o tempo, Pai. Tira, Senhor, dos corações dos teus filhos e filhas todo medo, Pai, toda ansiedade, toda preocupação, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa fluir livremente, Pai, e agir, Senhor, e transformar, e libertar, e curar, Senhor, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer não somente isso, como muito mais além. Nós oramos, Pai, e te pedimos, nos dá sabedoria e entendimento na tua palavra, revelação da tua palavra,
para que possamos desfrutar e experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. É a oração que nós fazemos até aqui, em nome de Jesus. Amém? Então, que bom que você está aí, tá? Que Deus abençoe você cada dia mais. Vamos embora então para o resumo de hoje. Conforme eu disse, nós então dando continuidade aí no livro do profeta Ezequiel, que é onde nós estamos hoje no capítulo 43. O que está acontecendo no capítulo 43? Aqui, queridos, a restauração do templo, e aqui também nós vamos perceber a glória do Senhor. Deixa eu te contar o que aconteceu. Nos capítulos anteriores, né, no devocional anterior, nós estamos vendo dessa jornada onde Deus estava ali dando cada detalhe do templo, né, cada parte, medida, tudo específico, contando para o profeta Ezequiel e dizendo que ele deveria, então, no tempo oportuno, contar isso ao povo de Israel. Ok. No capítulo 43, o que nós vamos perceber aqui? Depois de passado tudo isso, o homem, né, ou seja, ele está se referindo aqui ao próprio Deus, levou ele de volta para o muro externo, e quando ele chegou lá, de repente, ele viu vindo do Oriente a glória de Deus. O próprio profeta Ezequiel está dizendo isso, que ele começou a ver, vindo do Oriente, a glória do Deus de Israel que se aproximava, e o som da sua voz. Ele diz que o som da sua voz parecia o barulho de uma grande queda d'água. E ao ver aquela glória do Senhor, ele se ajoelhou e se colocou assim, com o rosto no chão, né? E a glória do Senhor entrou no templo, queridos. E ali a palavra vai dizer que não só ali, né? Pela porta, como no muro externo, ficou a glória do Senhor ali. É o que ele está nos garantindo. E no mesmo instante, o Espírito suspendeu o profeta Ezequiel, está dizendo aqui a palavra, e levou ele até o pátio interno do templo, e lá ele continuou a ver a glória do Senhor que estava enchendo aquele templo completamente. E aí, ok, depois de passado isso, né, o Senhor está dizendo que aquele lugar ali seria o lugar do seu trono, o lugar onde ele iria descansar. Então ali o Senhor já estava preparando, era o lugar onde ele ficaria, onde ele permaneceria, e que seria ali o lugar do seu descanso. E ali ele também está dizendo que nunca mais os israelitas iriam construir ali altares para outros deuses, né? Porque você lembra, isso aconteceu, né? Eles, no templo anterior, só para que você entenda, eles começaram a adorar outros deuses ali, aquele lugar que era separado para adorar o Senhor. Eles começaram adorando outros deuses, idolatria, pecado, queridos. Era uma coisa muito terrível, né? Que estava acontecendo aqui, que também é relatado no livro do profeta Ezequiel. Então aqui o Senhor está dizendo, ó, e tudo isso aconteceu, né? Aconteceu, mas ó, eles mancharam a pureza do meu nome com essa horrível adoração demais, e foi por isso que eu castiguei o meu povo. Mas agora eles não vão mais fazer isso. Eles devem acabar com toda essa adoração a ídolos e tudo isso que eles fizeram, né? E aí continua a dizer para que o profeta Ezequiel, dizendo assim, olha só, filho do homem, você deve contar os detalhes desta construção do templo para eles, né? Então o Senhor fez esse alerta para que eles fizessem, para que o profeta Ezequiel contasse isso ao povo, cada detalhe do templo. E ele está dizendo, olha só, o que eu mais quero, o que para mim é mais importante é a santidade absoluta da parte deles para mim, né? Ou seja, eles deveriam realmente se manter santos. Santos, queridos, no sentido de obedientes também, né? Não oferecendo sacrifício a outros ídolos, não sacrificando seus filhos, queridos, a outros deuses, como acontecia nessa época, né? E enfim, e como é que termina o capítulo 43 para você entender? O Senhor, mais uma vez, falando acerca de algumas medidas que teriam o altar, né? Nós vamos perceber isso. O Senhor está dizendo que deu essas medidas para que fosse obedecida, né? Cada detalhe ali, para quando fosse oferecidos sacrifícios, né, por conta da remissão dos pecados do povo. Então teria uma medida específica e um ritual específico, né, passo a passo específico de como deveria ser. Isso está no capítulo 43, e aqui o Senhor também até fala acerca dos animais, qual animal seria sacrificado, né, a quantidade, tudo isso, né, aqui também está sendo especificado, inclusive, queridos, a quantidade de dias, né, ele está dizendo que durante 7 dias esses sacrifícios pelos pecados iriam cobrir dos olhos do Senhor toda a impureza daquele povo. Então é esse o conselho do Senhor aqui, na verdade as instruções e orientação do Senhor aqui para o profeta Ezequiel.
Ok, vamos lá. No capítulo 44, nós vamos ver aqui a restauração do templo, mais uma vez falando da restauração, né? E falando acerca agora dos sacerdotes, tá bom? Então a palavra vai dizer que mais uma vez, o Senhor então levou Ezequiel ao muro externo, ali na porta leste. E essa porta estava fechada, mas quando chegou lá, por que a porta estava fechada? O Senhor falou para ele, olha, essa porta, Ezequiel, vai ficar fechada, nunca vai ser aberta, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, entrei por ela e entro por ela, e por isso ela ficará fechada. E aí ele continuou, apenas príncipes poderão se sentar à frente da porta para festejar diante do Senhor. E ele continuou dizendo, em seguida, ele me levou ao pátio interno, e ali, quando ele chegou, né, ali no lugar propriamente dito, mais uma vez ele viu a glória do Senhor que enchia completamente a casa. E, queridos, ele ficou tão cheio de temor, a palavra vai nos dizer que ele se ajoelhou mais uma vez e colocou o seu rosto no chão. Ok, o que você também precisa saber aqui do capítulo 44, que é muito importante? Mais uma vez ele falou para ele ficar prestando bastante atenção, com os ouvidos abertos, né? Porque ele estaria mostrando a ele as leis, os mandamentos ali a respeito da casa do Senhor, né? E mais uma vez aqui ele está dizendo que essas pessoas que poderiam entrar no templo não era qualquer pessoa, era apenas as pessoas que fossem separadas, né? Então, haviam pessoas separadas que podiam entrar no templo, não podiam entrar qualquer pessoa. Por exemplo, pessoas que não fossem circuncidadas, que era o sinal, você lembra do Antigo Testamento da aliança com Deus, não podiam entrar. Então, aqui no capítulo 44, está falando sobre isso. Uma outra coisa também, o Senhor lembra que no capítulo 44, que o povo, né, ao descumprirem e fazerem as coisas erradas, né, eles também iriam arcar com as consequências dos pecados que cometeram. E essa vergonha eles iriam carregar para sempre. Nós então vamos perceber isso sendo falado aqui, tá bom? Outra coisa importante que acontece no capítulo 44. Aqui ele fala acerca do sacerdote que iria oferecer agora os sacrifícios. Então foi separado um povo aqui para ser os sacerdotes. E esse povo, queridos, foi a família de Zadok, tá bom? Nós vamos perceber isso. Ele era da tribo de Levi também, mas de toda a tribo de Levi foi a única família que permaneceu fiel ao Senhor. E isso é mencionado aqui no capítulo 44. Aqui, queridos, é muito lindo. Fala, inclusive, até das roupas, né, que eles deveriam usar. Fala sobre tudo, é muito detalhista. O Senhor é bem detalhista, tá, queridos? O nosso Deus é um Deus de detalhes. Lembre-se disso. No Antigo Testamento ele foi, mas ele continua sendo o mesmo Deus. Ele é um Deus de detalhes, então ele se importa com cada detalhe. Acredite nisso, tá? Então a palavra vai dizer também que o sacerdote deveria ensinar o povo, vai dizer que ele também serviria como juiz, vai dizer que ele não deveria manchar sua santidade permanecendo junto de pessoas mortas, né? Na época tinha isso. Aí aqui abre a exceção para a família, tipo filhos, mãe, pai. E outra coisa também para finalizar, dizendo que eles não teriam propriedades, viu? Os sacerdotes não teriam propriedades, porque o próprio Senhor seria a herança deles. Então, eles comeriam, queridos, daquilo, das ofertas, dos sacrifícios que eram oferecidos ali. O Senhor falou, olha, é disso que vocês vão viver, né? Eu vou separar essa parte aqui para que vocês vivam, para que vocês comam, né? Então, era o próprio Deus, queridos, quem cuidavam deles, tá? A palavra diz que a primeira colheita desses cereais eram sempre dadas aos sacerdotes. E a palavra está dizendo que todos aqueles que fizessem isso teriam muita paz e prosperidade com suas famílias. Poderosíssimo, o capítulo 44 aborda muitas coisas e eu já dei o feedback para você de tudo. E para finalizar, capítulo 45 hoje, olha só. No capítulo 45, como é que nós vamos finalizar hoje o nosso devocional? Aqui, queridos, houve uma partilha da terra. Aqui nós vamos perceber separação também do lugar santo, separação de cada lugar. Então, essa partilha da terra aqui também nós vamos perceber, mais uma vez, por sorteio. Isso também nós já falamos em outros livros, é mencionado sobre isso. Que é feito esse sorteio da terra, né, entre as tribos de Israel. E a palavra vai dizer o que cada parte deveria ser oferecida, como seria separada. Então aqui nós vamos ver que tem uma parte que é separada para o templo, outra que é destinada aos levitas, outra que é construída
a cidade aberta, uma outra parte que é separada para a propriedade dos príncipes, né? Aqui também diz que as autoridades, viu, de Israel, eles deveriam parar com a exploração e com a violência, ou seja, eles deveriam agora serem justos nas medidas, né? É isso que está dizendo aqui, olha, vocês precisam usar pesos e medidas honestos no comércio, né? Então o Senhor fazendo esse alerta aqui através do profeta Ezequiel. E para finalizar, também fala aqui no capítulo 45, queridos, acerca da porcentagem que deveria ser oferecida, né? Falando também que todos, viu, todos teriam obrigação de pagar os impostos ao príncipe de Israel. E diz também acerca das festas, né, para celebrar a Páscoa, para celebrar a festa anual. E nisso o príncipe deveria oferecer o sacrifício aqui, né, ao Senhor. Então aqui é mencionado, inclusive, queridos, o que sacrificar, tá bom? Quantidade. Tudo é especificado aqui até o capítulo 45, tá bom? Ó, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça então que hoje o nosso devocional você vai fazer a leitura do capítulo 43 ao 45, lê na íntegra, tá? Já te dei um feedback de tudo que tá acontecendo aqui, mas permita que essa palavra renove você. Nós estamos no Antigo Testamento, vamos chegar no Novo, temos muita coisa ainda para receber de Deus aí no Novo Testamento também, mas nós estamos construindo algo vindo desse histórico aí do Antigo Testamento, tá bom? Com certeza, dando pra gente assim muita base para o que está por vir no Novo Testamento, tá bom? Um grande abraço para você e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.